Olá, amigos, bem-vindos ao Saber Direito Responde. Eu sou Juarez Gomes Nunes Júnior, professor de Direito Administrativo, especialista em Direito Constitucional. Nós, ao longo do Saber Direito, nós discutimos a temática do direito e do processo administrativo disciplinar. E agora chegou um momento importante, que é discutir e ouvir os questionamentos dos estudantes universitários que nós estamos recebendo aqui no estúdio. Nós estamos aqui com o Lucas, com a Camila e com o Douglas, que trouxeram alguns questionamentos. Eu vou começar a pedir que me passem os questionamentos a partir de você, Lucas. O que você tem aí de pergunta para a gente? Caso a autoridade administrativa competente ela tome conhecimento de uma transgressão disciplinar, a instauração desse procedimento disciplinar, desse processo disciplinar, ele é um ato discricionário ou é um ato vinculado da administração? Muito boa a sua pergunta. A decisão de instaurar o processo administrativo disciplinar é uma decisão de absoluta vinculação à norma. O administrador, quando toma conhecimento de um fato de interesse disciplinar, ele não pode negociar a instauração do processo disciplinar. Ele tem que prontamente proceder à devida investigação, quer seja para reunir conectivos pré-processuais ou quando esses conectivos pré-processuais já estejam presentes na demanda, ele tem a obrigação de demandar disciplinarmente. Isso é o exercício compulsório de um poder de investigar. A administração tem a obrigação diante de um fato de interesse disciplinar, demandar as suas comissões de processo para investigar o fato e, eventualmente, se aferindo à responsabilização do servidor, essa responsabilização ser transformada em uma eventual sanção disciplinar para o servidor que, eventualmente, tenha praticado uma conduta que aflija a regularidade da função administrativa especificamente. Ok, Lucas? Camila, você tem alguma pergunta, Camila? Sim. Como ocorre o princípio do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo? Excelente. Contraditório e ampla defesa são majestosos princípios que não podem se arredar jamais da atividade disciplinar. A Constituição equiparou os processos administrativos aos processos judiciais. Então, quando você tem essa condição em que a administração tem que oferecer aos seus administrados, aos seus servidores, todas aquelas garantias presentes no processo judicial, você tem aí a influência direta dos princípios do princípio instrumental do contraditório e da ampla defesa. Uma observação que eu gostaria de fazer com relação ao princípio instrumental do contraditório é que esse contraditório tem que ser um contraditório material, não tão somente a colocação de um calhamaço de papel na mão de uma autoridade e não transferir nenhum significado. É preciso que o contraditório se estabeleça na sua materialidade e não tão somente no aspecto formal. Então, é importantíssimo que a ampla defesa seja manejada pelo advogado ou pelo defensor dativo do servidor desde a fase inquisitorial do processo, desde a fase em que ainda não estão presentes os conectivos pré-processuais de autoria e de materialidade. Mas o princípio do contraditório e da ampla defesa são fundamentais na instrução processual, desde a sua fase mais elementar até a fase de julgamento e se transpassando ainda para a fase do controle judicial do ato disciplinar. Em nenhum momento pode ser arredado, ainda mais com a equiparação constitucional dos processos administrativos aos processos judiciais. Douglas, vamos ver a tua pergunta? A tutela cautelar administrativa, da mesma forma que a judicial, submete-se a determinados requisitos próprios que fundamentam esse poder cautelar, na medida que se põem situações que levam o aplicador da norma à adoção de tais medidas. Quais seriam esses requisitos para a medida cautelar administrativa? Ótima abordagem. A medida cautelar administrativa, ela trata da possibilidade da administração, em algum momento, tratar o servidor público de forma antecipada a solução do processo. Então, quais são os requisitos para a aplicação de uma medida cautelar no processo administrativo disciplinar? Os requisitos são o seguinte: nós precisamos de pressupostos e precisamos de motivadores. Esses pressupostos e motivadores, no caso das infrações disciplinares, o pressuposto objetivo vai ser o pressuposto da existência da falta disciplinar punível. E o motivador vai ser a influência do servidor
na possibilidade de atrapalhar as investigações, dificultar o processo investigativo. Então, se eventualmente o servidor implicado num processo disciplinar, ele tem ali a possibilidade de interferir no curso processual, dificultar a elucidação dos fatos, o administrador, a autoridade que deflagrou o processo, tem a possibilidade de afastá-lo preventivamente. O afastamento previsto no normativo disciplinar federal comporta o afastamento por 60 dias, prorrogável por igual período, por até 60 dias. Lembre-se, Douglas, que o processo disciplinar tem um prazo de 140 dias para ser concluído, que é a duração razoável desse processo. É isso que a lei estabeleceu. Desde a instrução da portaria, 60 dias prorrogáveis por mais 60 e com mais 20 dias para o julgamento. Então, se eventualmente o servidor está afastado por 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, se houver necessidade extraordinária de uma prorrogação desse afastamento, esse afastamento do servidor, após esses 2 prazos descritos na norma, não pode exceder aos 20 dias que sobraram para o julgamento, porque a duração razoável do processo disciplinar é o limitador para as sanções extraprocessuais, ou para as sanções processuais ainda, ok? Você não pode ultrapassar esse lapso temporal com o servidor afastado, ok? Vamos voltar aqui para o Lucas. E aí, Lucas, o que é que você tem mais para mim? Professor, mais um questionamento. É o seguinte, a instauração de procedimento do processo administrativo disciplinar traz alguns efeitos. Eu gostaria de saber quais são esses efeitos da instauração do processo administrativo disciplinar. Interessante, porque isso aí já é uma conjugação mais ou menos da última pergunta que eu respondi. Esses efeitos processuais. É possível que o servidor público ele fique afastado de algumas condicionantes normais da sua vida funcional por conta de estar respondendo a um processo disciplinar. Então, a simples instauração de um processo disciplinar já produz efeitos jurídicos dentro da administração. É por isso que, antecipando a resposta direta sua, Lucas, é importante que a gente identifique os conectivos pré-processuais para a instauração do processo disciplinar. E não tão somente diante de uma denúncia ainda incipiente, se deflagre a instância disciplinar, onerosa, prejudicial, desassossegadora, e se coloque um servidor para responder um processo administrativo disciplinar, quando, na verdade, aquilo não estava robustecido da legitimidade necessária para deflagrar a instância disciplinar. Então, há prejuízos concretos para o servidor diante da própria instauração do processo disciplinar. Isso vai refletir no seu pedido de aposentadoria voluntária, pode ter um comprometimento interno, como, por exemplo, ascensão funcional, ou pode ter ascensão funcional prejudicada por conta do servidor estar respondendo um processo disciplinar. Pode ser que surja uma oportunidade dentro da própria estrutura administrativa que seja condicionada ao servidor não estar respondendo a processo disciplinar. Então, se o servidor estiver respondendo a esse processo disciplinar, ele ficaria alijado do processo. Então, são situações que antecedem ao julgamento, ao deslinde do tema disciplinar, mas que já representam um prejuízo substancial para o servidor. Então, eu reforço a tese de que, para a instauração do processo disciplinar, é necessário que se faça a aferição mais aproximada possível da existência dos conectivos legitimadores da instauração da instância disciplinar, para que você não mova a instância disciplinar de forma atabalhoada e que não traga resultados concretos para a coletividade que busca, diante dessa possível denúncia contra o servidor, dessa denúncia, uma possível reparação, mas antes disso ela precisa que com essa imposição da sanção disciplinar traga uma regularidade ao serviço público. E se você faz isso sem os ingredientes necessários para legitimar o movimento da instância disciplinar, você, ao invés de prestar um serviço à coletividade, você estaria produzindo um desserviço à coletividade, influenciando, inclusive, no princípio da eficiência pública. Ok? Camila, vamos lá. Você tem mais alguma pergunta? Tenho. O processo administrativo é único ou cada ente federado possui autonomia para editar seus próprios estatutos e regimentos disciplinares? Muito bem. Nós temos aí uma autonomia legiferante dos entes federativos. Então, sob direito disciplinar, se você observar bem, Camila, você vai ver que nós temos codificado o direito penal, nós temos codificado o direito civil, nós temos codificado o direito tributário, nós temos codificações diversas para vários ramos do direito. Mas nós não temos uma codificação administrativa. Essa codificação administrativa se torna difícil de se pensar
por conta dessa autonomia legiferante dos entes federativos. Então, a União legisla sobre direito administrativo, os estados legislam sobre direito administrativo e os municípios legislam sobre direito administrativo. E existem leis orgânicas específicas de determinadas categorias que também são produzidas sob a égide da autonomia legiferante. Então, o direito administrativo é de difícil codificação. Eu diria quase impossível codificação por conta da preservação dessa autonomia legiferante. Então, a administração faz isso mesmo, nos seus diversos níveis, nos entes federativos. Nós temos aí, inclusive, por conta disso, uma multiplicidade de termos que trazem uma certa dificuldade para a compreensão do tema. Então, se você está aqui tratando de direito disciplinar e fala do instrumento da sindicância, isso tem um significado, essa sindicância. Se você se afasta do normativo federal e vai tratar do direito disciplinar de um ente federativo qualquer, de um estado da União, da unidade federativa, você vai encontrar lá a sindicância como tendo um outro significado, se prestando a um outro fim. Então há uma multiplicidade de termos muito grande por conta dessa autonomia, que em alguns momentos termina trazendo algum prejuízo, mas preserva a autonomia dos entes federativos com relação a legislar sobre a administração, sempre sob o manto da Constituição. Então a Constituição Federal, ela permite essa autonomia, mas ela limita sobre o tema dos controles de constitucionalidade essas normas produzidas pelos entes federativos, ok? Douglas, e aí? Mais alguma? Se um servidor público estiver sendo processado tanto na esfera penal quanto na esfera administrativa e ele for absolvido em sentença no âmbito penal, isso tem alguma influência na esfera administrativa? Ótimo. Tem sim, tem sempre uma influência na esfera administrativa, tanto as condenações quanto as absolvições. Ok? Você tem uma situação em que o servidor, a conduta praticada pelo servidor, como ele está suportando aí agora uma tríplice responsabilidade, a responsabilidade civil e a responsabilidade penal, que já vinham nos seus ombros, e agora quando ele chega nos quadros da administração, ele tem que suportar a responsabilidade disciplinar, é possível que, como essas instâncias punitivas podem ser deflagradas de forma simultânea, e isso não caracterizaria bis in idem punitivo, não seria bis in idem a punição em cada uma dessas esferas, é possível que o servidor esteja respondendo a um processo disciplinar e respondendo a um processo penal pelo mesmo fato. Então, lá no processo penal, ele tem uma absolvição, por exemplo, por negativa de autoria, de materialidade. Isso traz um reflexo para o processo disciplinar, mas é um reflexo relativo. Esse reflexo relativo se dá na medida em que é possível que a conduta nuclear disciplinar coincida com a conduta nuclear penal, e essa conduta nuclear penal tenha sido absolvida por negativa da autoria, mas subsistam resíduos disciplinares que não foram apreciados no judiciário. Então, se isso acontecer, o reflexo da sentença penal absolutória vai trazer uma importância grande para o processo disciplinar, mas não necessariamente a ponto de extingui-lo, porque é possível que subsista resíduos disciplinares. E também a absolvição por insuficiência de provas. A absolvição por insuficiência de provas, que já está pacificada, mas surge aí uma discussão com relação ao juízo natural no processo penal e no processo disciplinar, mas a absolvição por insuficiência de por provas ainda mais traz reflexos disciplinares, porque se a prova não foi produzida no juízo penal, não necessariamente ela não pode ser produzida no juízo disciplinar. Então, há sempre um reflexo da esfera penal na esfera disciplinar, quer seja nas sanções absolutórias ou seja nas sanções condenatórias, ok? Eu vou dar uma chamada para um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Saber Direito Responde, aqui com os nossos universitários que estão questionando sobre o tema Direito e Processo Administrativo Disciplinar. Daqui a pouco a gente volta. Olá, amigos, estamos de volta ao Saber Direito Responde, aqui com a presença dos universitários que estão questionando sobre o direito e o processo administrativo disciplinar. Vou voltar aqui para o meu amigo Lucas, para que o Lucas faça mais uma pergunta. E aí, Lucas, o que você tem mais para perguntar? Durante o curso do processo administrativo disciplinar, podem surgir indícios de um ilícito penal. Então, eu gostaria de saber
como a comissão disciplinar no processo administrativo deve proceder caso surjam esses ilícitos penais no curso do processo administrativo? Excelente. A pergunta do Lucas diz respeito justamente às esferas punitivas. Quando a administração toma conhecimento de um fato de interesse disciplinar, ela inicia uma prescrutação, inicia uma investigação em torno disso. É possível que nos momentos iniciais já haja uma detecção de que aquela conduta também é de interesse penal. Se isso acontecer na fase inicial, a comissão tem que extrair essa informação e afetar essa informação à autoridade competente para prescrutar na esfera penal. Ou isso vai para a Polícia Civil, para o delegado de Polícia Civil, ou vai direto para o Ministério Público, se ali já estiver consubstanciado. Mas não necessariamente isso ocorre na fase inicial. Pode ser que ao longo da instrução processual surja aí a revelação de que a conduta também é de interesse penal. A mesma coisa a comissão vai fazer. Vai extrair aquela substância que já é suficiente para revelar essa conduta penal e vai mandar para a autoridade competente para tratar o tema do direito penal. E se isso acontecer ao final do processo, a mesma coisa vai ser feita. Então, essa comunicação para que se deflagre a instância penal, ela tanto pode ocorrer em qualquer das fases do processo, desde a fase inquisitória até a fase final. O ideal é que se remeta à autoridade competente para deflagrar a instância penal, no momento em que se detecte. Não é interessante que a administração perceba que o fato é de interesse penal e, assim mesmo, vá exaurindo as etapas do processo disciplinar para comunicar à autoridade com competência penal só ao final do processo. Isso poderá esvaziar as provas, poderá dificultar ainda mais a elucidação na esfera penal. Então, no momento em que se detecta, já tem que remeter para a autoridade competente para deflagrar a investigação em sede penal. Ok, Lucas? Camila, vamos lá, sua pergunta. Quais são as fases do processo administrativo disciplinar? As fases do processo administrativo disciplinar. Essa pergunta é interessante porque em alguns estatutos eles modificaram essa temática e não consideraram essas fases para pontuar na lei. Mas a legislação federal, ela coloca a instauração como uma fase do processo, coloca a instrução, a defesa e o julgamento como o que eles chamam na legislação, que é chamado na legislação de fase do inquérito administrativo, e coloca lá no final o julgamento. Então, quando a comissão de processo inicia a sua atividade, ela deflagra o processo a partir de uma portaria, e essa portaria é seguida de atos processuais que vão consubstanciar a instrução processual. A defesa, embora esteja catalogada na lei como uma fase do processo, a defesa, na verdade, não é uma fase do processo, porque a defesa ela está permeada em todo o processo, desde a fase inquisitorial. Então, tecnicamente, entende-se que essa defesa descrita na fase processual é a defesa escrita, aquela defesa final que o advogado faz, que o defensor faz do servidor. Mas essa defesa já tem que ser manejada desde a fase inquisitorial do processo até a parte final desse processo e até mesmo na fase pós-processual, que é a fase dos recursos disciplinares, da sindicabilidade interna do ato disciplinar, ou então na sindicabilidade externa do ato disciplinar, através do controle judicial do ato disciplinar. Ok? Douglas, vamos lá? Bom, sabemos que pelo artigo 54 da Lei 9.784 de 1999, o direito da administração de anular atos administrativos decai em 5 anos. Porém, após este prazo, verificada a má-fé, pode ser que a administração reveja os seus atos. Qual seria essa justificativa para a administração rever os atos? Ela poderia rever esses atos após 5 anos? Muito interessante a tua pergunta, porque trata da possibilidade, nós vamos tratar nessa resposta sobre a segurança jurídica. Então, qual é o detalhe? A administração dispõe do princípio da autotutela, de rever os seus atos, ou de ofício, ou por provocação. Mas isso está condicionado a uma segurança jurídica. Então, o que é que diz a Lei 8.112? Você perguntou sobre a 9784, da 9.784, que é a Lei do Processo Administrativo Geral, Processo Administrativo Geral. Mas eu vou, com a sua licença, trazer isso para o direito disciplinar dentro da Lei 8.112, porque a Lei 9784 ela é utilizada de forma subsidiária, quando não há respostas para
a temática disciplinar dentro do regime disciplinar previsto na Lei 8.112, a partir do artigo 116. Mas a Lei 8.112, ela diz que a administração pode, no processo revisional, rever essa punição por inadequação ou então por injustiça aplicada, por não ser condicionada à realidade da conduta disciplinar do servidor. Ela pode rever isso a qualquer tempo. O problema do qualquer tempo descrito na 8.112 revela uma tremenda insegurança. Por quê? Porque nós não saberíamos quando a administração podia fazer isso. E considerando a hipótese de que a revisão pode ser feita ex officio pela administração para rever a inadequação da pena, é possível que alguém que tenha sido punido em anos passados, um gestor, resolva instaurar um processo administrativo revisional para rever a inadequação de uma pena proposta para o servidor. Então, a revisão deve ser condicionada à prescrição quinquenal, para que nós tenhamos aí a possibilidade de trabalhar dentro de uma segurança jurídica. A 9784 vai falar disso de forma subsidiária, mas nós não precisamos ir até a 9784 porque a 8.112 já dá uma resposta sobre o tema. Então, a gente trata da revisão do processo disciplinar dentro da 8.112, ok? Lucas, o que é que você tem a perguntar mais? Professor, no curso da instrução criminal, pode o magistrado, havendo a necessidade, pedir a quebra do sigilo telefônico. No processo administrativo disciplinar, havendo essa necessidade, pode ser feita essa quebra de sigilo telefônico ou pode ser, de alguma forma, ser emprestada essa prova do processo criminal? Interessante a tua pergunta, que já veio mais ou menos conjugada com a resposta. Não pode, no processo disciplinar, quebrar sigilos, como o sigilo telefônico de servidores. O que pode acontecer é no processo disciplinar, se for interessante para a elucidação do fato, o juízo disciplinar tomar de empréstimo, a pedido do juízo criminal, uma prova que foi constituída através de uma interceptação telefônica. Se o juiz autorizou a prova, essa prova é lícita, foi autorizada, está no processo penal, e o juiz autorizou o translado dessa prova do juízo penal para o juízo disciplinar, nada obsta que a administração receba essa transcrição da interceptação telefônica no processo disciplinar. E ela chegaria, como você bem frisou no final da tua pergunta, como prova emprestada. Mas prova emprestada, a despeito do título prova emprestada, ela quando chega no juízo destinatário, ela não chega como prova. Ela chega como fato apurável. Então, é preciso que a administração submeta essa prova emprestada do juízo criminal ao crivo do contraditório da ampla defesa, para que ela, nesse artifício de valoração da prova emprestada, que, como eu falei, é um fato apurável, essa prova emprestada, ela se converta em prova no juízo destinatário, porque ela foi valorada. As provas emprestadas devem ser valoradas. É possível, aí já estendendo um pouco a tua pergunta, é possível que uma prova emprestada chegue no juízo penal, e no juízo disciplinar, e ela não seja submetida à valoração, ou uma repetição dessa prova? É possível. Quando? Quando, eventualmente, essa prova é impossível de ser repetida. O juízo penal colheu um depoimento sobre o crivo do contraditório da ampla defesa de uma determinada pessoa. A pessoa veio a óbito, faleceu. E agora eu tomei de empréstimo esse depoimento. O depoimento chegou no juízo disciplinar. Como é que eu vou valorar essa prova se a pessoa não vive mais? Se a pessoa morreu? Ou então, se uma perícia que foi feita no judiciário, o instrumento que foi objeto da perícia não existe mais, foi destruído. Não tem mais como se valorar essa prova no juízo disciplinar. Então, é possível que alguma prova emprestada chegue e seja necessário que se dê a ela um significado valorativo sem precisar submeter ao crivo do contraditório da ampla defesa, porque seria impossível valorar novamente essa prova no juízo destinatário. Ok, Lucas? Camila, você tem mais alguma pergunta? Tenho. Com relação à Lei 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo em geral no âmbito federal, ela é válida como regra geral ou complementar? A 9784 é uma regra geral.
Existe uma autonomia dos entes federativos para legislar sobre as temáticas administrativas. Normalmente, o que acontece? Esses entes federativos legislam sobre a temática de forma específica, mas como as condutas administrativas, elas são, de certa forma, imprevisíveis, porque elas são de uma multiplicidade tamanha que não é possível, inclusive, você sistematizar todas elas, cria-se tipos abertos, como trabalhar mal, né, que não tem uma conformidade específica para estabelecer qual é o significado disso. Então, o que acontece? Mesmo diante de leis específicas que tratam do tema direito disciplinar, do processo administrativo disciplinar, é possível que alguma coisa fuja ao legislador e o legislador não positivou algum comando, alguma condicionante do processo, e se ele eventualmente deixou isso em branco, se isso não veio contemplado na legislação específica, aí pela subsidiariedade, a demanda disciplinar vai buscar uma resposta na Lei 9784. A 8.112 é que seria o primeiro aporte, mas se eventualmente não há uma resposta na 8.112, na legislação dos servidores públicos civis da União, busca-se na 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Geral, de forma subsidiária. Então é uma lei geral sobre isso. Ok? Douglas, tem mais alguma pergunta? Quais são as fontes indiciárias para ensejar a instauração do processo administrativo disciplinar? Interessantíssima a sua pergunta, Douglas. As fontes indiciárias para deflagrar o processo disciplinar são, primeiro, eu tenho que reunir 2 conectivos pré-processuais. Esses conectivos pré-processuais, eles vão estar suportados em ingredientes próprios que respondem à sua pergunta. Quais são os conectivos pré-processuais? Autoria e materialidade. Não é possível deflagrar a instância disciplinar sem já estar diante dos conectivos pré-processuais. Eles correspondem a esse lastro indiciário. Não seria um lastro probatório, porque a prova vai ser produzida ao longo da instrução processual, mas seria um lastro legitimador, indiciário na condição de legitimador para deflagrar a instância disciplinar. Então, eu preciso reunir autoria e materialidade. Os componentes dessa materialidade seriam os ingredientes indiciários, como você bem falou, que vão suportar a existência dessa materialidade. Dado um fato de interesse disciplinar, já consubstanciado em uma investigação preliminar, ou que esse fato já chegou consubstanciado diante da administração, e agregando isso a uma autoria definida, nesse momento a administração está legitimada, ela está diante do lastro indiciário, capaz de deflagrar a instância disciplinar. Essa é o que a administração carece para deflagrar o processo disciplinar. Não existe processo administrativo disciplinar contraditório, com ampla defesa e tudo mais, para descobrir quem praticou uma conduta. Essa fase de descobrir quem praticou uma conduta é uma fase anterior que vai suportar o início da atividade processual disciplinar. Sem a existência dela ou da materialidade, não está legitimada a administração para conduzir o processo. Ok? Bem, amigos, chegamos ao fim do Saber Direito Responde. Nós tivemos aí as 5 aulas sobre o tema. Espero que vocês aproveitem bem a temática. Eu sou Juarez Gomes Nunes Júnior, professor de Direito Administrativo e especialista em Direito Constitucional. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero revê-los em outros encontros. Ok? Grande abraço. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto@stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br.